Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, mestre Renan. Tudo bem? Tudo bem? Como é que tem passado? Graças a Deus, muito bem. Mestre é o senhor. Imagina, é um prazer estar aí realizando esse bate-papo aí com você. Hoje eu tive aí um dia extenso, né? Como sempre, corrido. E Conta pra gente, eu vi que você teve umas realizações aí nesse dia de hoje, né? foi. A gente teve uma absolvição que é difícil lá na segunda Câmara da Justiça Militar, né? Um caso complexo, envolvia uma acusação de cunho sexual, um policial, e nós trabalhamos ali com o laudo e por 2-1 nós obtemos sucesso aí, graças a Deus, né? Que legal, Então, parabéns. foi um trabalho aí árduo, né? Como todo, né? Todo trabalho ele é bem árduo aí, né? Então, Renan, vamos aí bater esse papo, né? Eu acho Sobre importante a gente conversar um pouquinho antes de entrar mesmo no assunto, até porque muitas pessoas estão entrando agora na live. Tô vendo. Aproveitar esses alguns minutinhos só para a gente se conhecer um pouco melhor, aliás, eu apresentar você para o meu público e vice-versa. Pessoal, para quem não conhece, José Miguel, professor meu da pós-graduação em Direito Militar, atuante na Justiça Militar e também no Tribunal do Júri, pelo menos são essas atribuições que eu conheço dele. Trabalha diuturnamente, do meio-dia à meia-noite, aí junto com, a, com os magistrados aí da Justiça Militar, tem um conhecimento profundo na matéria, é um ótimo professor também, passa a matéria para nós, trazendo sempre a experiência, né? Porque muitas vezes a pessoa tem a teoria, mas não consegue conciliar a teoria com a prática, né? Eu aprendi com você, me lembro, a questão de habeas corpus em infrações disciplinares, né? Se era possível, se não era. Todo mundo acha que não é, né? A resposta básica é essa. Mas quando se aprofunda um pouco mais no tema, como você fez conosco, aprendemos sobre isso. Lembro que foi uma coisa que Major Hugo, irmão meu também aqui de Americana, disse que não sabia dessa possibilidade, né? Então, veja, as pessoas, por mais que estejam mergulhadas no direito militar, por vezes não conhecem essas fins, que são meio que a exceção, mas é importante saber. E, e a gente desenvolveu também uma amizade, né? O Miguel é uma Sim. pessoa muito aberta, muito solícita, e a gente. E também com humildade de perguntar para o aluno o que ele está achando, o que não está. Isso também é um diferencial, professor, porque poucos se importam em querer saber realmente como que está sendo a aula, se pode melhorar em algum aspecto. As pessoas acham que já sabem tudo e dificilmente vêm com buscar esse feedback do aluno. Isso é muito legal e por isso acho que também é um dos seus diferenciais. Eu só tenho a agradecer essas palavras aí. Mas é Bom, verdade, né? Sabe bom, disso. Renan, não só você, como uma boa parte da turma, né? E você como representante de sala, eu me recordo, não vou me recordar o mês aí, o ano, porque eu ministro aula no curso de pós-graduação, né? A convite do nosso magistrado, Dr. Roth, desde 2014, 2013. Eu acho que na primeira turma lá da EPD, né? Então, são diversas turmas e eu fico muito feliz de encontrar com os alunos aí, obtendo sucesso. Eu sempre digo que há espaço para todos, né? Então, eu fico lisonjeado com as palavras e vindo principalmente de você, que eu tenho recomendado o seu advogado também atuante, né? Professor também, pela sua qualificação, pelas suas participações, e também esse curso que você está disponibilizando aí, eu tenho acompanhado, que é um sucesso, principalmente para quem milita no Tribunal do Júri. Eu sempre digo, o júri, o plenário do júri, é o ápice, sem menoscabo nenhum aos outros profissionais do direito, mas é o sonho dos advogados. Eu acho que milita em qualquer área, é um dia estar ali, né? Eu tenho o hábito de levar as minhas assistentes estagiárias
Eu me recordo que eu levei uma vez uma aluna que jamais imaginava aquela sensação, né, do júri. Então, o júri é algo diferenciado, né? Ele é algo diferenciado. É o E maior quando você desafio. diz, e quando você diz da a gente passar aí o pouco de experiência que nós temos, né? É, é, eu acho que é fundamental isso para as novas gerações. Olha, Para quem está instantes antes da nossa live, eu estava conversando com o professor Yuri Félix. Conhece ele do IBC Crim? sim, Diretor do sim, IBC sim, Crim? sim. E hoje ele fez um podcast junto com o Alexandre Moraes da Rosa, no Criminal Player, falando sobre a resolução do CNJ, sobre a Sim. questão da virtualização do júri, enfim. E, e o Yuri, ele bem destacou essa questão do júri, sabe? Da paixão que a gente tem pelo júri. Então, eu acho que o advogado, se ele for para a área do direito criminal, com certeza é o júri a parte mais interessante do caso, do processo todo. Aí eu falei para ele, uma vida para mim plena seria viver só de júri. Se eu pudesse ser advogado só de júri, principalmente júri de polícia, eu ia ser um cara 100% realizado profissionalmente. Falou, mas isso é o sonho de todos, né? Todo criminalista gostaria de viver só de júri. Mas beleza, eu acho que a gente já tem aí um tempo, já dá para a gente começar a entrar no assunto. Professor, Claro. só para a gente conhecer um pouquinho mais você também, quantos anos faz que você dá aula? Eu tenho uma carreira no direito não muito grande, não enorme, né? Eu diria, eu venho da área de TI, poucos conhecem isso, né? Então, Certo. eu fui professor de TI também, trabalhei nos chamados dinossauros, dos mainframes na década de 80, É. e depois aprendi microinformática para poder dar aula, né? E ali eu dei aula para o colégio técnico, o antigo colegial técnico, né? E aí eu resolvi estudar direito na década de 90. E aí eu abandonei a área de TI, fui levado a abandonar a área de TI, e aí eu resolvi, há 16 anos, advogar. E comecei com o meu falecido irmão, que também trabalhava na área de TI, e eu, já desde a época de estagiário, no final da década de 90, eu ajudava no plenário do júri, que ele era dativo no terceiro tribunal do júri, quando era em Santo Amaro. Então você e seu irmão abandonaram o TI e os dois foram para o direito? Os Isso, dois para o júri exatamente. ainda? Para o júri, para o júri. Ele tinha uma larga experiência, né? Então, foi o mentor ali no plenário do júri. E eu tive justamente esse peso quando eu fiz diversos júris com ele, e depois eu me habilitei para exercer a advocacia como dativo. E tinha aquela responsabilidade enorme de carregar o nome dele. Você viu no vídeo hoje, ele o ápice, né, da advocacia, tanto aqui como em Brasília, né, se destacava muito. E eu falei, olha, se não der certo isso aqui, eu vou abandonar, né? Porque eu não vou estragar o nome, né? Então eu vou militar em outra área. Mas olha que interessante você falar isso, porque já passou aqui uma pessoa censor VIP que disse que 18 anos atuou na metrologia e agora está no ramo do direito. Então nunca é tarde, né, Miguel? Não, Poxa, não, 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 não. Eu não vou dizer que eu não fui apaixonado pela área de TI, mas hoje eu sou apaixonado pela área do direito. Né? É aquilo que você está maduro para poder fazer e você faz ali com amor, olha, é impressionante, é uma paixão realmente a advocacia. Eu não me vejo fazendo outra coisa, principalmente o plenário do júri, né? olha, deixa eu só fazer um destaque. O professor e juiz, magistrado, excelentíssimo senhor doutor, presidente da vara do Tribunal do Júri de Americana, acabou de entrar, professor Wendel. Seja muito bem-vindo, professor. Olha aqui, mandando boa noite. Boa Seja noite, muito excelência. bem-vindo. É um prazer. Prometo que não falaremos mal de magistrado aqui. Por enquanto, só promotor poderemos. Brincadeira.
Também Tremura aqui presente. diversos Tremura que amigos, também né? é do Militar, né? Justiça Militar também faz júri. Muito boa noite a todos. Boa noite aí a todos. Vários amigos aí adentraram e eu acabei passando aqui Não, imagina, é que quando aparecem autoridades assim do calibre do Dr. Wendel e também do Tremura, grande amigo aqui do Ribeirão, São José do Rio Preto, militante também na JME. Vocês conhecem o Tremura? Conheço. Não temos assim, conversamos em nada, mas de nome eu conheço, sim. Né? Era grandão, ele também foi um dos participantes lá do Masterchef. Olha ele aí. Bom, vamos lá, pessoal. Uma das questões, você atua então na JME, também atua na JMU? Tenho casos também, agora inclusive eu vou fazer de um comandante da Marinha, já tive casos, inclusive defendi civis lá. Defendi civis. As pessoas... JMU, diferente, aqui já fica um destaque, né, para todos, diferente da JME, onde um civil nunca vai ser réu, tá? Nunca. Na JMU pode ser, porque se ele comete o crime contra contra a União, né, e também em coautoria com alguém das Forças Armadas, então ele responde na JMU, tá? Então essa é uma exceção, né, professor? Poucas pessoas é uma peculiaridade. Poucas pessoas desconhecem, né? Mas eu sempre eu dou aquele exemplo. Está eu e uma outra pessoa. Se ele comete um crime contra a administração militar estadual, ele vai responder na Justiça Comum. Se foi contra as Forças Armadas, ele vai responder, evidentemente, perante a Justiça Militar da União. Uma vez aqui em Campinas, na Escola de Cadetes, na SpaceX, entraram na Escola de Cadetes, renderam os cadetes todos lá e levaram, porque lá dentro tinha um banco, né, um Banco do Brasil. Se não me engano, eles roubaram o banco e levaram armas. E aí era o típico caso, então, e eles foram presos. Típico caso que, então, julga-se na JMU, certo? Eu trabalhei naquele famoso caso de Caçapava, né? O famoso caso de roubo de fuzis ali, e eu trabalhei justamente defendendo civis ali. Então, poucas pessoas desconhecem isso, mas a Justiça Militar é competente para julgar o civil. É verdade. Rose acabou de entrar, ela é minha Relações Públicas, também dirige aí a revista da OAB de Americana. Professor, o senhor sempre atuou no júri, sabe dizer quantos júris o senhor já fez? Olha, eu parei de contar uma época, eu acredito que deva estar aí quase 400 plenários do júri. Uau. Isso até o tema, até o nosso tema, isso eu não coloco a atuação na Justiça Militar. Eu não coloco na Justiça Militar, eu separo. Né? Não contabiliza. Tá certo. Não contabilizo. Mas eu tive 2015 e eu fiz quase 50 júris, né? Quase 50 plenários, porque com a morte do meu irmão eu acabei acumulando. Assumiu. Também. Assumi, inclusive, os dativos, nós terminamos todos. Contou mesmo isso. Honrou todos eles até o final, né? Parabéns. Isso, levamos até o final. Professor, para explicar para o pessoal que está assistindo a gente, que ainda não tem muita afinidade com a Justiça Militar, quando que o crime é de competência do Conselho de Justiça e quando é do juiz singular, crime militar? O crime militar, ele se divide, né, nos crimes propriamente militar, que são os crimes que só o militar pode cometer. Eu cito abandono de posto, desobediência, que só o militar tem a capacidade de cometer. Esses são os crimes próprios. Né? E temos os crimes impróprios, que ele está tipificado no Código Penal Comum e no Código Penal Militar. Roubo, furto, estelionato, ameaça, crimes contra honras. E agora nós temos os crimes por extensão, que a Justiça Militar ela acaba julgando em função dessa nova legislação. O professor Rotti escreve muito bem sobre isso, profere palestras aí ao nosso país todo sobre isso. Mas quando a vítima é civil, ele é julgado pela justiça, pelo juiz monocrático. O conselho não julga. Foi o caso que eu tive hoje.
A vítima, a suposta vítima, era uma criança que havia uma acusação contra um policial de serviço, havia cometido um ato libidinoso. Quem julgou foi o juízo monocrático, o juiz singular, o juiz togado, não o conselho, que são os juízes militares. Um crime de lesão, por exemplo, lesão corporal, quem vai julgar é o juiz monocrático, o juiz singular. Você consegue pensar num exemplo de um crime propriamente militar que tenha vítima civil? Eu não estou conseguindo imaginar um. Propriamente militar, que só o militar comete, não. Eu não Contra consigo civil não vai ter, vislumbrar. né? Então, Não. já é uma forma de Não. pensar. Veja aqui nesse livro aqui da Justiça Militar Estadual, para quem quer entender um pouco mais do assunto, recomendo muito ele, porque escrito, tanto que a maioria dos autores aqui são professores da pós, né? Silvia Ono, minha grande amiga, que Abelardo, Abelardo, Edson, enfim. o Edson, um brilhante promotor de justiça, né? O decano lá da nossa primeira auditoria. Da primeira, né? Exatamente. E nesse livro, o Edson fala sobre a questão do crime propriamente militar. E o professor Roth fala sobre a questão da vítima. Então, cada um fez uma abordagem sobre a competência do juiz singular ou do Conselho de Justiça de uma forma, de uma ótica diferente, mas os dois chegam no mesmo resultado, né? Eu lembro que quando eu praticamente estava estreando na Justiça Militar, eu tive um caso do juiz singular que foi um crime de acidente de viatura, né? E que lesionou uma vítima que era uma policial temporária, né? E no decorrer ela perdeu esse status policial temporária, mas continuou o julgamento lá e continuaria, né? Mas foi um dos primeiros casos que foi na terceira auditoria. É um caso também que uma primeira audiência que eu tive foi na terceira auditoria com o doutor Enio Rosseto, e eu lembro que eu suscitei a súmula 06 do STJ na questão dos acidentes de viatura, e essa súmula ela não é aceita pela Justiça Castrense, né? Tem bem isso. Então, eu estreiei na minha primeira audiência nessa celeuma toda. Eu estreiei na primeira auditoria com o Roth. Crime propriamente militar também. Bom, onde que você se sente mais à vontade de atuar, júri ou JME? Ou JMU? Olha, os dois. Eu sempre digo que... Qual que dá mais frio na barriga? Você fala, esse não vai dar na JME ou no júri? Não dá mais frio, né? Até o meu falecido irmão brincava comigo que ele falava que eu era muito tranquilo, né? E os próprios familiares dos acusados, recentemente nessa Operação Birajara, ao qual o maior julgamento da história da Justiça Militar, que eu tive a oportunidade de trabalhar nessa operação, tanto na Ubirajara como na Operação Cabaré, e falava, doutor, o senhor é frio, gelado? Não é que ser frio, gelado. Eu me preparo tecnicamente, estudo bem o caso, psicologicamente, né? Cada um na sua religião. Antes eu tive várias parceiras aí que me ajudavam, cada um ali no seu ritual, né? Eu tenho um ritual, por exemplo, quando eu vou para o plenário do júri, que eu não faço na Justiça Militar. Eu tenho o hábito no caminho dormir. Momentos antes eu durmo. Então você tem adrenalina, eventualmente, porque... e aí eu dou uma relaxada. Mas assim, eu fico muito atento, porque o plenário do júri, diferente não que a gente... Você não se prepare ali para, claro, mas o plenário do júri, isso é uma das grandes diferenças, né? Você começa a ganhar o júri, o plenário, na escolha dos jurados. Você, por exemplo, você tem dicas brilhantes da escolha dos jurados, né? Então, você tem aquele momento que você tem que olhar para o jurado, olhar para a profissão dele e analisar, no seu caso concreto, se ele será aceito ou não. Então, a concentração ela é total.
Eu faço uma analogia com um jogador de futebol que vai bater um pênalti. Ele tem que estar concentrado, independentemente do público que está ao seu redor. No júri não cabe emoção, você não tem como se emocionar. O júri é algo particular ali, que é um momento seu, que você pode perder um plenário do júri em um detalhe. Uma pergunta mal colocada, uma palavra mal colocada, né? Uma postura, né, com os jurados. Por isso que, adiantando, eu sou terrivelmente contra o que está se aventando do plenário do júri virtual. Porque, diferentemente da justiça militar, você vai ter os juízes leigos que você vai escolher naquele momento que não tiveram contato com o caso, né? Que você não sabe ali o perfil. Né? Você imagina que você vai fazer um júri como eu fiz no Acre. Ó, você está fazendo um comparativo dizendo da dificuldade do júri e eu estou imaginando que exista um contraponto com a Justiça Militar Estadual ou Justiça Militar da União. Porque na JME não é feita a instrução lá, né? Primeiro que todos os juízes já tiveram contato, há necessidade de serem os mesmos juízes que acompanharam a instrução, que participem do momento do julgamento, certo? Sim. E então não é algo assim tão... se aquele dia eu acordar com o cabelo meio ruim, eu vou perder, né? Como no júri pode ser, entende? Sim. Bad hair day, né? Que em inglês tem essa expressão. Ou seja, se acontece daquele dia você não está muito legal, isso prejudica. Na justiça militar, talvez não tanto, porque já vem todo preparado. Tanto que a instrução não é feita no dia, certo? Somente leitura de peças e ainda a critério do juiz togado. E depois já os memoriais, certo? Memoriais orais, os debates. Para quem não sabe, na justiça militar, os debates diferentes do júri, né? Que é 1h30 mais 1 hora. Na justiça militar é 3 horas para cada parte e depois mais 1 hora de réplica e tréplica. Pode chegar a 8 horas. Pode chegar a 8 horas. De um lado e de outro. Pode chegar a 8 horas. Você pontuou, Renan. O que acontece na justiça militar? Os juízes, que são 4 juízes militares, eles se reuniram, eles conversaram sobre o caso, eles passaram por uma academia de polícia que tiveram um curso de direito, né? Ali, quer dizer, eles não são leigos na sua essência, eles tiveram contato com o caso, né? Ali, analisaram as provas, e o grande diferencial é que eles vão fundamentar o voto deles. Sim. Eles vão fundamentar. Fundamento e lê na hora, né? Não é eu tenho o hábito. Eu tenho o hábito, se tem um voto favorável ali e eu perder, eu vou pedir para declarar o voto. Eu reverti um conselho especial de justiça, um conselho especial, reverti no tribunal esse ano, na declaração de voto de um coronel full, que eu solicitei que ele declarasse o voto, ele declarou o voto. Perdi por 3-2 e reverti lá no tribunal e ganhei por 2-1. E isso não ocorre no tribunal do júri. No tribunal do júri são pessoas leigas do povo que não conhecem o caso, né? A defesa ela já entra perdendo o júri porque lê a denúncia, lê a pronúncia. É só as peças de acusação, né? As peças de acusação, o réu está ali sentado, o promotor, que eu já sou contra, e eu comungo daquele entendimento da vertente do Rio Grande do Sul, que tem que sentar ali o Ministério Público e a Defesa todos juntos, né? Eu acho que ali se funciona a paridade de armas, e já senta ali do lado do juiz um jurado a primeira vez. O que ele está imaginando? Ele olha aquele cidadão sentado ali, se ele está preso, então, se ele responde preso, mesmo que ele não venha ali com a algema, que é proibido, ele já sai, né, a defesa já sai perdendo o jogo.
Você sai perdendo o jogo. Diferentemente da Justiça Militar. A Justiça Militar são 4 juízes militares, um juiz togado, que tem conhecimento da causa, né? Estudaram os autos do processo, né? Tem uma formação, mesmo que pequena, mas tem uma formação jurídica na academia, e que vão motivar, fundamentar o seu voto, né? Então, mas uma das dificuldades que eu encontro e que todas as pessoas, eu acredito, que militam na justiça militar, é o fato também de que, por vez, os oficiais que ali julgam, eles caminham para a irregularidade administrativa, né? Então, na cabeça dos oficiais, com todo respeito aos julgadores que ali estão, nós temos juízes militares muito bons, muito competentes, mas eles têm um viés do procedimento administrativo. Então, ele forma a culpa, ele não consegue, às vezes, separar, tá, a culpabilidade do acusado na seara penal da seara administrativa. É aí aonde entra o diferencial do advogado que tem o conhecimento da justiça militar e da justiça comum. Hoje, com o advento do crime de extensão, ele é obrigado a conhecer os dois polos, né? Então, o plenário do júri, ele exige mais do advogado, né? A preparação ela é maior, a concentração ela é maior, a emoção é maior. O meu cardiologista falou: Miguel, eu vou colocar aí qualquer dia um aparelho em você para ver. Eu falei: é melhor você não colocar, né, doutor? Não vai colocar, porque a adrenalina... ela vai lá em cima. Não tem Deixa eu só falar, anunciar aqui a entrada de dois confrades. Passou o Felipe Azuma, que é de Dourados, um grande tribuno, também tem curso online. O Marco Merria, que tem 1.400 júris só nas costas e chama a gente... Poxa vida, doutor. A gente está aqui aprendendo e tentando compartilhar um pouquinho do que a gente sabe. Vamos lá. Explicando para o pessoal o que é o escabinato na justiça militar. Se me permite... Claro! Existe aí uma... Na justiça militar, diferente do júri, onde são julgados... O caso é julgado pelos 7 jurados leigos. Na justiça militar, existe ali um juiz togado que dá o voto dele primeiro, tá? Sim. E que ele, na Justiça Militar Estadual, ele preside, e na Justiça Militar da União, quem preside é o oficial mais antigo, certo? Certo, porque a emenda 45 ela não atingiu essa parte da Justiça Militar da União. Da União. Então, na JME, quem julga, quem preside tudo é o juiz togado. Ele dá o primeiro voto e depois passa para os outros juízes oficiais. Os oficiais militares começam pelo mais moderno para o mais antigo. Por quê? Para que um voto do mais antigo não influencie o do mais moderno. Questão de hierarquia e disciplina que está impregnado neles, mesmo que fora da corporação, mesmo que ali na justiça naquele momento. Então tem essa ordem. E existem 2 tipos de conselho: o conselho permanente e o conselho especial, certo? Certo. O permanente é para julgar os praças. E o especial... E o permanente tem a duração de 3 meses? 3 ou 4 meses, Miguel? 3 é trimestral, se eu não me engano é trimestral. É trimestral. Tá. E já o especial, ele é formado para cada caso, certo? O especial, ele julga oficiais e Sim. Ele tem os suplentes, mas ele vai pegar do início até o julgamento, até o final. Mas ele é formado para aquele caso, ele não tem... Para aquele caso. O Conselho Especial ele é formado para aquele caso e ele vai atuar só naquele caso do começo ao fim. Só vai haver alterações se o oficial ficar impedido de proferir ali, de dar andamento. Diferentemente do permanente. O permanente, ele é por sorteio também, mas ele, de repente, na maioria das vezes, você pega... o conselho que vai proferir a sentença, o julgamento, ele não trabalhou ali na instrução. É perfeitamente comum isso aí. Impossível, por exemplo, na Ubirajara, né? Então, isso que eu ia falar. Fala algo que está fora do livro, né? Que a gente não vai encontrar aqui, não vai estar nem nas entrelinhas. O tempo de duração de um processo na justiça militar. Como que eles conseguem ter esse tempo meteórico? Explica isso para mim. Por quê? Qual que é o segredo deles? Olha, o segredo
agora, com o advento dos crimes por extensão, ampliou essa competência da Justiça Militar, né? Isso é preponderante. Ampliou a competência, a Justiça Militar está julgando mais casos aí, né? Mas a celeridade não deixou de ocorrer na Justiça Militar. O grande segredo ali, eu acho que é o empenho com todas as vênias à Justiça Comum, é o empenho de todos ali na Justiça Militar para que o julgamento seja com a rapidez enorme, né? Você veja a operação Ubirajara é um exemplo disso. Nós Quantos réus? Olha, foram 53 réus, foram 40. 177 volumes, né, de processos, né? 42 condenados, certo? 42 condenados. Não me recordo quantas testemunhas. Tiveram um aditamento de denúncias. Quer dizer, mas é muito célere, porque a dedicação é exclusiva. E o tempo de julgamento, da denúncia até a sentença, a última sentença? Olha, tivemos casos que foi menos de um ano. O total foi 9 meses. Foi 9 então, meses. Menos de um ano. Eu acho que com... Entrou no Guinness. Foi pro Guinness, sabia? Então, eu acho que... Não sabia. Eu acho que... Hoje está no Guinness. Então, eu acho que com 4, 5 meses começaram os julgamentos, né? Claro que ali você tem que parabenizar todos os envolvidos, os advogados, o representante do Ministério Público, os serventuários da Justiça, porque se o advogado também não colaborar, não vai. Você sabe disso, né? Então, nós tivemos ali um empenho de todos, cada um na sua convicção, né? Mas todos estavam empenhados para termos uma resposta o mais célere possível, e teve essa resposta. Professor, o senhor acha inteligente um caso onde existam tantos corréus, um mesmo advogado defender mais do que um? Não. O ideal é que, se tem 53, devia ter 53 advogados ali, concorda? Eu declinei de alguns casos, justamente por causa disso. A não ser que não haja nenhuma conexão entre eles, são mas diferentes, tudo mais. Algumas coisas eu sempre digo que o colega não pode fazer, né? Você tem que pensar. Eventualmente você prejudica a defesa do seu cliente porque você quer proteger 2, 3, né? Então, você deixa de falar coisas para não queimar outro. Não dá. Teve situações, foi bem observado, que eu deparei nesse caso da Operação Birajara, que eu falei, olha, não dá para ir. Não dá. Infelizmente, não dá. Claro, você como advogado, você não quer ali acusar, você não vem para isso. Mas eu tive momentos ali que eu falei, olha, eu estou em julgamento, me chama um pouco de irônico, né? Eu vim no julgamento errado, né? Porque só está falando o nome de A, de B, de C aqui. Então, eu tenho que dar essa pincelada aqui e mostrar, olha, esse viés aqui está errado. Se eu estou defendendo o outro, como é que faz? Não dá. Não dá. Aí você dá patrocínio infiel no outro. Só que você está também traindo o seu porque você deixou de falar. Deixa eu só destacar a entrada aqui do Rafael Abib. Ele fez júri comigo, fez um júri que a gente foi vítima de abuso de autoridade, mas na época o ato que foi cometido não era ainda tipificado. Então, graças a Deus, ao advento da nova lei de abuso. Eu vou contar aqui, até para entrar no assunto da diferença de processo, né, do processo do júri e do processo da Justiça Militar. Eu cometi uma gafe e eu compartilhei essa gafe com vários alunos da nossa pós, viu? Então veio lá a denúncia, eu fui contratado e mostrei para eles. Falei, olha, o que eu faço aqui? Eu quero juntar as testemunhas, eu já vou fazer essa defesa prévia aqui, vou falar sobre isso, isso e isso. O que vocês acham? Passou, referendado pelos meus colegas, por alguns, não vou falar o nome deles, porque eu errei, não vou ficar falando que os outros erraram comigo. Aí veio a decisão do Roth, falou, filho, não tem defesa prévia, não. E o que você está juntando isso daqui? Então é interessante, pessoal, que na verdade o rito da Justiça Militar é oferecimento da denúncia, recebimento da denúncia, oitiva de testemunha de acusação, testemunha de defesa, interrogatório, atos separados, tá? Uma audiência para oitiva da testemunha de acusação, uma outra audiência para oitiva da testemunha de defesa. Aliás, naquele momento que abre para a gente apresentar nossas testemunhas, certo? Depois da oitiva das testemunhas de acusação,
abre para a defesa apresentar as testemunhas que ele quer que sejam ouvidas e depois é ouvido o interrogatório. Depois que é feito o julgamento na forma que a gente está falando aqui. Isso em casos aqui de crimes propriamente militares que vão ser julgados pelo Conselho de Justiça. Mas mesmo que não seja pelo Conselho de Justiça, também não tem a defesa prévia, certo? É uma peça que não encontra na Justiça. Eu sempre digo o seguinte, né? Você tem que, principalmente para os iniciantes aí, você tem que conhecer toda a estrutura aonde você vai atuar. Reconhecimento de campo, né? Eu digo assim, você pontuou aí, né? Você imagina, após a reforma de 2008 no Código de Processo Penal Comum, que o réu passou a ser interrogado por último na Justiça Comum, e na Justiça Militar ele ainda era, até firmar posicionamento do STF, dele ser interrogado. Ainda é, né? Porque se você não brigar em alguns lugares, ele fica por primeiro, né? Não, mas os advogados, eu peguei a fase ali de transição, né? Certo. Inclusive em CJ, procedimento administrativo, que eu já postulo, olha, ele vai ser ouvido por último. Não dá para ouvir o acusado primeiro, né? Certo. Eu vou só pontuar aí para esclarecer que na terceira auditoria, o juiz, doutor Enio Rossetto, ele obedece o rito do Código de Processo Penal Comum. Então, o seu posicionamento na defesa prévia não está errado, não. Na terceira auditoria, ele te cita no 396 e para você oferecer a sua resposta, arrolar testemunhas, e ele marca para um julgamento de instrução, debates e julgamentos em uma audiência única. E eu já fiz pelo menos umas 3 com o doutor Enio. Então fica aí, o teu posicionamento não está todo errado, não. Mas pelo menos você vai ser intimado para isso, né? Vai falar exatamente o que vai ser intimado, né? Ô, Wagner, sim, é o primeiro momento que a gente tem para falar. O professor Wendel aí, tá? Doutor Enio Silodento, o cara professor. Exatamente, na terceira auditoria, doutor Enio, o professor aí, o Wendel, muito obrigado. Exatamente ele mesmo. Na Justiça Militar da União aqui de São Paulo, também te dá a oportunidade de você oferecer a resposta facultativa. Facultativa. Né? Certo. Então, você arrolar ali, se você quiser, mas é facultativa. Entendeu? Então, na Justiça Militar da União, ocorre também uma mudança. Em verdade, pela ausência e pelo escárnio do Legislativo com a Justiça Militar, tanto do Código Penal Militar quanto do Código de Processo Penal Militar, ocorre isso. O que nós teríamos que fazer aí? Teríamos que fazer uma reforma. Nós tivemos uma reforma no Código, na parte geral do Código Penal Militar em 84 e na Justiça Militar. Então, ela fica esquecida. Fica a bel prazer. Então, você imagina na cabeça do advogado. Eu vou usar as palavras do nosso amigo... Eu não vou usar, não vou citar ele. Mas um grande amigo falou assim... O Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar não foi recepcionado pela Constituição Federal. Está lutando ainda para entrar nela. Isso por quê? Porque eu falei com ele hoje sobre a questão do júri online, né? Aliás, doutor Enio, se o senhor puder... Aliás, doutor Wendel, se puder compartilhar conosco qual a sua impressão, em poucas palavras aqui, sobre o júri online, a gente estava discutindo sobre isso antes, e o júri online está sendo muito debatido, né? Eu sou terminantemente contra, acho que impossível, por mais que eu me dê bem aqui na frente da câmera, perco até uns quilinhos, fico mais bonito, certas coisas não se... né? Incomunicabilidade de jurado, a gente ficou pensando várias hipóteses, né? Que poderia ocorrer aí, que impediriam a questão do júri. Até sem falar que o CNJ estaria legislando, mas na Justiça Militar já faz muito tempo que está acontecendo. Desde que começou a ter audiência online, começou a ter julgamento no Conselho de Justiça Online, no TJM, enfim. Então, aquilo que que os advogados, muito bem representados, estão aí lutando para que não exista o júri online, na Justiça Militar isso já é até passado, né? Já é algo... transitado em julgado, eu diria.
Sim, bem colocado por você, mas na Justiça Militar, como eu disse no início, na Justiça Militar, nós estamos falando de oficiais que vão ter que fundamentar o seu voto, que não precisam estar incomunicável, que não é o advogado ou o promotor que vai aceitar como um jurado leigo. Naquele julgamento, não vai ter oitiva de testemunhas. A estrutura é bem menor. Não vai ter oitiva de testemunhas ali. Sim. Então, dependendo do caso na Justiça Militar, eu já vejo com ressalvas. Então, se o caso é simples, tranquilo. Mas se é um caso complexo, você imagina uma Operação Birajara fazer online. Não dá. E para partear online? Oi? E para É partear horrível. online? Então não tem condição. Agora, um júri, como é que você vai sortear, aceitar o jurado? Você não sabe em que circunstâncias está esse jurado. Como é que você vai olhar no olho ali, a partear, como você diz? São pessoas leigas, na concepção da palavra. Tem aquele momento que é você e os jurados ali, olhando olho no olho, que você... Eu não trabalho sequer com os autos digitais no plenário. Sequer com os autos digitais no plenário. Eu imprimo e eu levo aqui as peças para mostrar para os jurados. Como é que você vai fazer isso? Eu me nego. Olha, eu sou seguidor das leis, Renan. Eu sou escravo, súdito das leis do meu país. Eu procuro seguir, mas vai estar violando o devido processo legal e a plenitude de defesa. Não é ampla defesa, porque você sabe que são institutos completamente diferentes. A ampla defesa e a plenitude de defesa. No plenário do júri, reza a plenitude de defesa, ou seja, uma defesa bem mais ampla. Eu me nego. Não, eu fico imaginando que se ocorrerem, o plenário do júri virtual são totalmente passíveis de serem anulados, né? Eu acho o problema é se você cai numa câmara ditadora aí que você não consegue anular também. Então, por isso que não pode existir. Certo? Não pode. Eu me nego. Eu não farei e não vou fazer. Olha que eu também vou saudar o nosso vereador aqui da região do Sul, Rodrigo Goulart. Manda um abraço para ele, filho do deputado Goulart. Um grande amigo. O Yuri Félix hoje Peguei no colo o vereador aqui. Eu dei aula para ele, viu? O Yuri Félix, nesse podcast do Criminal Player que ele gravou hoje, ele fala sobre se cair a conexão, vai ser abandono de plenário, né? Do advogado. Então, quer dizer, são várias vertentes, né, que se torna completamente absurda, com todo respeito, essa colocação de se realizar um plenário do júri. Quem fez plenário do júri, quem realizou um plenário do júri, ou quem assistiu um plenário do júri, sequer vai aceitar uma situação dessa. Olha, é descabido, diferente da Justiça Militar. A Justiça Militar, dependendo do caso, se não é um caso complexo, eu faço julgamento, não há problema nenhum. Réu preso, um caso simples, vamos resolver aqui. Tendo em vista essas diferenças que a gente pontuou aqui. Um plenário do júri, não é descabido isso. Verdade. A gente tem pouco tempo, eu tenho mais algumas questões para trazer, para levantar. Já passou aí 44 minutos. Voa, né? Para mim está muito rápido mesmo. Aliás, está até acabando a bateria do meu telefone, mas acho que vai dar certo, vai dar o tempo certo. Seguinte, a revelia do réu. Eu tenho um número bom de júris, porque um belo dia, acho que era 2009, o Dr. Gerdinaldo Quixaba Costa, que era o juiz anterior ao Dr. Wendel, ele, em nome da nova lei, 2008, né, que passou a ser permitido fazer júris a revelia. Então ele pegou aquelas pilhas que tinha no júri, né, na vara do júri, e falou, vamos fazer isso tudo. E eu fiz alguns sozinho, alguns com parceria com outros advogados, o doutor Espadinha, saudoso Espadinha, que já foi para o Oriente Eterno. E tive a oportunidade de fazer júris diferentes demais, né? Fiz júri de aborto, coisa que poucas pessoas fazem, né? Poucas, eu não fiz. Júri de caso famoso, que saiu no Linha Direta, da
da mulher do banqueiro e tal. E aí ela acabou sendo encontrada depois, mas no meu júri ela foi julgada. Enfim, a gente teve a oportunidade de fazer algumas coisas diferentes. Na justiça militar, a revelia funciona de forma um pouquinho diferente, certo? Certo, certo. Ela funciona. E você tocou nesse ponto aí da revelia, após a reforma de 2008. de 2008. Eu não faço mais também. Eu não faço sem o réu, sem a presença Mas do e se for réu. por escolha do réu? O réu não vai, porque ele não quer ir. Eu não faço. É. A experiência que eu tive foram duas. Não dá. Não dá. A ampla defesa, a plenitude de defesa ali fica comprometida sem a presença do réu. A minha experiência não foi ruim, Miguel. Porque eu fui muito. Foram duas, né? De início. E não foram boas. Daria para se buscar uma absolvição e ele foi condenado. E o que pesou, né, foi justamente o fato dele não estar presente, dele não dar a sua versão. Então, não foi boa essa minha experiência. Eu não faria. A minha experiência foi legal porque, por vezes, o réu estava foragido e como ele, por exemplo, eu tive um caso interessante que o réu confessou. Era um andarilho e que ele logo foi um caso de assassinato no trilho do trem. E, Davi, meu filho passou aqui atrás e chutou tudo. Ô, Davi. Vem falar oi aqui, filho. Vem. Vem. Davi, boa noite, Davi. Tudo bem, Davi? Um beijo, Davi. Vai pra lá, filho. Bom, aí ele confessou, ele se entregou na delegacia, confessou e alegou ao Rogério Takeuchi, grande irmão aqui também, parceiro meu, e coronel da reserva aqui de Americana. Então ele confessou e por ele ter confessado, alegou uma legítima defesa, foi colocado em liberdade e sumiu. E por ter um cara que confessou, eles não fizeram mais nenhuma pesquisa, nenhuma investigação. E a única prova que ficou, então, foi a confissão isolada. Entendi. Passou, teve primeira fase, aí suspendeu porque o réu estava foragido. Poxa, era um andarilho. Como é que deixa o cara solto? O andarilho mora onde, né? E aí veio o júri para mim. Eu bati na falta de prova. E foi bonito porque a Americana, tivemos aqui, ele chamava Dr. Marcos, depois ele mudou para São Vicente. E ele era um promotor muito justo. Porque, por vezes, acontecia dele vir apresentar a tese dele, que eu acho que ele pegava essa tese da leitura do processo, sem muito aprofundamento, talvez. E aí, quando ele ouvia a minha defesa, que também era embasada na mesma leitura que ele fez, porque eu também não tive contato com o réu, ele ouvia e falava, isso fez sentido. E na réplica ele vinha concordando comigo. Então, puxa, tem que ter muita humildade para isso acontecer, por isso que eu admiro, né? E isso aconteceu algumas vezes com esse Dr. Marcos, né? Que foi para São Vicente. Ó, o pessoal de São Vicente recebeu um excelentíssimo promotor aí. Não sei se ele trabalhou no júri. Mas então, isso foi um dos casos. Outro caso foi do caso de aborto. Caí com uma promotora, doutora Fernanda, do lado de lá, que olhou com outros olhos, entende? Sim. Ela mesma veio pedindo para prescrição. Afinal de contas, aí tem a questão, né? Como já tinha passado um lapso temporal grande, a chance de prescrever era grande também. Então, o que aconteceu? Eu ali pronto para falar que a criança tinha respirado, então, na verdade, como que foi? Foi uma questão que ela tomou o Citotec, mas a criança morreu por insuficiência respiratória. É óbvio que foi o Citotec que causou isso, mas não foi isso que estava no laudo, certo? Então tinha ali uma prova material, aí ela veio pela prescrição. Falei, puta, melhor ainda, né? Claro, resolve. Acabou, matou. Mas enfim, então minha experiência foi interessante. Mas na justiça militar, trazendo de volta aqui, o réu tem o direito de não comparecer também, certo? Tem. Se ele falta a primeira vez bom, primeiro, motivadamente, ele pode faltar 2 vezes. Duas vezes. Agora, ele também pode escolher não ir, né? Pode. Mas não acontece, né?
Não acontece. Eu acho que eu tive um caso só, e que fui, inclusive, nomeado para aquele ato como ad hoc, que eu fiz e o acusado, o policial, ele tinha problema com drogas e ele simplesmente deixou para lá. Eram 3 processos que ele tinha e aí nós resolvemos julgá-lo, né? Eu, particularmente, eu não vejo com bons olhos, né? A não ser se ficou essa experiência, já tem um bom tempo, foi logo no início da reforma de 2008, não, eu não faria, a não ser que fosse um caso específico que me levasse a esse entendimento, né? Mas eu não vejo com bons olhos, eu acho que tem que estar ali. Assim como eu muito me preocupo, eu sei que não é objeto da nossa conversa, mas pontuando, a alteração do pacote anticrime do artigo 492, que possibilita o juiz aplicar a prisão já de imediato, o réu solto, se uma pena superior a 15 anos. Um juiz chegou para mim e disse o seguinte: doutor Miguel, quem é que vai aparecer aqui para ser julgado agora, que estiver solto? Eu espero que muitos, né? Se você pensar num homicídio qualificado, a chance de ficar acima de 15 anos é grande. Condenado vai ser acima de 15. Uma qualificadora ou duas. É grande, né? É grande. Então, esse é o nosso cotidiano, esse é o dia a dia, né? Que é muito interessante. Eu diria que sempre o advogado que milita no júri, na justiça militar, ele vive de emoções. Cada dia é uma situação diferente. Hipotética, né? Hipoteticamente falando. É verdade. Se o advogado falta, também é um pouquinho diferente, né? Na justiça militar. Sim, o advogado, quando ele falta na cara, o primeiro, a primeira falta ele não precisa nem justificar, né? Ele pode simplesmente, eu tenho por hábito, mesmo não sendo obrigado num julgamento a estar presente, eu comunico com antecedência caso eu não possa estar presente. Porque você vai movimentar toda a máquina do judiciário lá, estudar. Vai deixar muita gente brava também, né? Quer dizer, eu acho deselegante. Apesar de ter a previsão legal,